Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O nosso amor a Deus se revela no nosso amor aos perdidos e fracos. Deus nos chamou, não foi para a gente esquentar, para sermos religiosos, esquentarmos banco de igreja. Deus nos chamou para a gente dar fruto e o fruto permanecer. Mas como a gente vai aprender a dar fruto? Tem que ser discipulado desde o início. Não queira andar sozinho na vida cristã, não vai conseguir. Não vai ter uma carreira definida e não vai crescer espiritualmente. Procure um líder experiente para orientar, ajudar, corrigir você, dar apoio, e você vai bem desde que tenha apoio e orientação. É assim que Deus quer para todos, e por isso o que agrada a Deus é você ajudar outros que têm menos do que você, que estão começando agora. O que você aprendeu, compartilhe com outros. O que você sabe, ensine para outros e dedique um tempo para ajudar aqueles que são mais iniciantes, mais fracos. Isto é a essência da vida cristã, o amor de Deus em nós. Agora, se você é crente só de assistir reunião de igreja, está mal, muito mal. E eu vou enfatizar isto para que você acorde em se despertar e fazer alguma coisa pelos outros. No capítulo 18 de Mateus, nós encontramos Jesus às voltas com alguns assuntos que eram trazidos pelos discípulos. Um deles era quem era o maior. Disputa pelo microfone, aparecer, se mostrar e ser mais importante, líder mais importante. E Jesus disse, olha, o mais importante é uma criança. O maior de vocês todos é aquele ali, ó, aquela criança. Quem quiser entrar no reino dos céus tem que se fazer como uma criança, se humilhar como uma criança. Isso aí quebra a maioria dos crentes de igreja que não querem se humilhar, não querem ser como crianças. E aí Jesus alerta, aquele que fizer tropeçar um irmão seu já vai ser réu do inferno. Era melhor que ele se matasse do que fazer tropeçar ou escandalizar um irmão. É inevitável que venham escândalos, mas ai do crente que causa escândalo para que outro se afaste do Senhor. Seria muito melhor arrancar um olho e entrar na salvação com um olho só do que ter os dois olhos e ir para o inferno. Pois é, quantos crentes estão discutindo, batendo boca na igreja, escandalizando outros? Se você for causa do escândalo de um irmão, saiba que seria muito melhor você se afogar botando uma pedra pesada no pescoço e se jogasse lá da ponte Rio-Niterói para afundar. Você se matar é menos pior do que você escandalizar um crente na igreja. Tome cuidado. E a seguir Jesus conta no capítulo 18 de Mateus a parábola da ovelha perdida. O homem tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, ele identificou e foi atrás. Foi atrás e não descansou enquanto não achou aquela ovelha perdida. Quando ele achou, ele pegou nos ombros, trouxe a ovelha, todo feliz, e o Senhor Jesus conclui essa parábola. Assim, não é da vontade do vosso Pai que pereça um só destes pequeninos. Esse homem, o pastor, vai sentir mais alegria com essa ovelha que estava perdida e foi achada do que com as 99 outras que não precisaram de cuidado. Quantas pessoas estão distraídas com bate-papo de igreja? O que muito crente gosta é do bate-papo da igreja, a fofocada do fim do culto. Muito crente gosta disso, dessas panelinhas no fim do culto.
Jesus diz que isso não é a religião verdadeira. Você deve olhar aquele que está faltando, aquela ovelha que estava perdida, aquele irmão que não vem à reunião, aquela irmã que está desanimada, vá buscar. Isto é o que agrada a Deus. Ah, mas esse é o pastor que tem que ver lá, a igreja que vai cuidar. Não, a igreja é você. Você que quer agradar a Deus é que vai fazer isso. Não é responsabilidade da igreja institucional, é uma questão de oportunidade de mostrar amor a você que quer entrar no céu e agradar a Deus. A maioria dos crentes não quer, não. Eles estão gostando da vida religiosa acomodada. Infelizmente, a gente tem que dizer a verdade. Mas aí Jesus continua. Se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele só procurar conciliação. Quando a gente ama a Deus, a gente procura estar bem com todos os irmãos. Se há um irmão em desavença conosco, em alguma questão que está assim estranhando e afastando da gente, então nós temos que buscar. Alguém vai dizer, mas eu não tenho nada, ele é que está errado. Pois é, Jesus disse, o certo tem que ir ao errado. O errado não vem mesmo. Ele, se não se consertar, não vai fazer nada, mesmo que seja útil. Mas, por isso, você tem que ir lá ajudar. Você vai para se reconciliar com o seu irmão. Vá procurar. A religião verdadeira consiste nesse amor para com o outro. Se fazer de criança, humilde, vai procurar o irmão fraco, evita certas palavras, porque você pode escandalizar um irmão, e procure identificar quem está faltando, aquele irmão que está fraco, aquela irmã que está afastada. Vá buscar. A religião verdadeira é ir buscar esses que estão perdidos e fracos. E se o irmão pecar contra você, tome a decisão rápida de ir lá se consertar com ele. O diabo vai sempre dizer na sua cabeça o seguinte, olha, quem está errado é ele que tem que se consertar. E Deus vai dizer, eu mandei você que está certo procurar o irmão que está errado para dar oportunidade a ele de se consertar. Quem vai tomar iniciativa é você que se sente certo. E saiba que Deus não está olhando só a reunião grande, não. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou ali no meio deles. Eu vou repetir. Eu estou fazendo referência a vários assuntos aqui do capítulo 18 de Mateus, em palavras do próprio Senhor Jesus. E ele, então, enfatizando isso. Eu quero que vocês se reúnam em todos os lugares, 2 ou 3. Quando você achar um irmão fraco, não diga para ele, meu irmão, vamos à igreja, no outro domingo nós vamos lá na igreja e vamos orar. Não. É para você orar ali, naquela hora, no mesmo instante, naquele lugar. Onde você encontrou o irmão, é ali para invocar o nome do Senhor, fazer culto a Deus, orar a Deus. Não espere a reunião, é ali na casa dele, no encontro com ele, entendeu? Esses assuntos nos são trazidos aqui pelo próprio Senhor Jesus, em Mateus 18, que também tem em outros evangelhos, em Lucas 9, em Marcos também no capítulo 9. E aí o Pedro pergunta, Senhor, mas será que a gente vai ser sangue de barata? Vai ter que ficar aguentando tudo isso, engolindo sapo o tempo inteiro? Quantas vezes a gente tem que perdoar alguém que fizer alguma coisa contra nós? Até 7 vezes? E a gente sabe que Jesus respondeu, não, Pedro, 7 não, 70 vezes 7, não dá para contar. 490 vezes não dá para a gente contar, a gente perde a contagem, significa ilimitadamente. Quantas vezes o irmão vier, você deve atender, se consertar, estender a mão para ele. E assim, ele termina com aquela parábola duríssima do servo que tinha sido perdoado de uma grande dívida e não quis perdoar o seu irmão de uma dívida pequena. Eu vejo muitos crentes moralistas na igreja. Eu acho que não tem salvação para crente moralista, não tem mesmo. Ele
fica vigiando a vida dos outros. Olha aquele lá, que roupa indecente, que absurdo. Olha lá, aquela roupa, a pessoa devia ter vergonha de vir à igreja com a roupa daquela. E aquele lá, irmão, que está falando como se ele fosse o dono da verdade, dizendo isso. Olha que coisa horrível. E aquele pastor que só prega isso, só prega isso, só prega isso. E, pois é, crente moralista, que para ele todo mundo está errado, ele não quer perdoar, mas ele esquece que ele foi um grande pecador, que Jesus o perdoou, mas ele acha que não, ele acha que tem direito. O crente moralista não crê no sangue de Jesus, ele não precisa do sacrifício de Jesus, ele é tão certinho, ele não mente, não engana os outros, não rouba, não bebe, ele dá o dízimo de tudo quanto ganha, frequenta a igreja direitinho, ele é todo certinho, ele nem precisava que Jesus viesse morrer por ele, porque ele é muito certinho. O crente moralista é assim, o legalista, e acaba não perdoando os outros, critica todo mundo. Olha lá, aquele cara lá, não sei o que e tal, aquela outra lá na igreja, olha que coisa, oh, nossa vida, essa igreja aqui está cheia de coisa assim. O crente moralista vê erro em todo lugar, critica a todos, não perdoa as pessoas, mete a língua, falando mal, mas ele não se lembra dos pecados dele que Jesus perdoou. Portanto, guarde no seu coração essas exortações de Jesus. Meu irmão, você está encaixado em alguma dessas condenações aqui? Você se faz de criança, se humilha diante de seus irmãos? Você tem causado escândalo para alguém? Discute, fala e deixa alguma pessoa em situação ruim pelo que você falou? Pois é, cuidado, você vai ser digno do inferno se você escandalizar alguém. Mas você tem esse hábito na igreja de olhar, cumprimentar todos os irmãos e sentir falta de alguém e ir lá procurar aquela ovelha perdida? Ou você acha que isso é trabalho só do pastor? Hoje nem pastor quer procurar a ovelha perdida, mas isso é para todos que amam o Senhor, que se dão a procurar os outros que estão perdidos. E se o irmão pecar contra você, você vai ao irmão. Você tem feito isto? E quantas vezes forem necessárias. E outra coisa, você vê erro, não critique, não fale mal, não julgue o erro dos outros. Apenas lembre o quanto Deus perdoou a você. Então, entenda isso para você avaliar a sua vida espiritual à luz da verdade, para saber se você vai ter a salvação ou não. Se você está no caminho agradável a Deus ou no caminho apenas religioso daqueles que vão ser condenados. Pense nisto, alerte o seu coração enquanto é tempo.